Aí eu botei só de raiva, só um slide, a minha vontade. Veja bem, esses seres, a Bíblia também menciona diversas funções para eles, certo? Alguns são responsáveis pela adoração e louvor a Deus, outros são mensageiros, Deus manda. Nós vemos na Bíblia vários textos onde os anjos, por exemplo, em Lucas, onde o anjo Gabriel anuncia a Maria o nascimento do Senhor Jesus, que ela vai conceber um filho, né? Em Salmos 103:20, eu vou ler rapidamente aqui: bendizer ao Senhor, anjos seus, poderosos em força, que cumprem as suas ordens, ou seja, eles executam a vontade divina, tá? Eles são protetores e ministros em favor dos filhos de Deus, dos salvos, que depois a gente vai ver o que significa ser salvo, né? Esse conceito. Mas isso é mais para frente. Enoque não sabe disso ainda não. Mas Enoque precisa saber agora que em Hebreus 1:14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, são protetores e ministros a nosso favor, tá? Eles são agentes também de juízo, certo? Da ira divina. Nós vamos ver quando nós formos estudar sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a Trindade Santíssima, que Deus é amor, mas também é justiça. Isso mais na frente, tá? Lá na cidade de Sodoma e Gomorra, no livro de Gênesis, Deus envia anjos para executar o juízo sobre aquela cidade pecadora. Certo? Certo. Próximo slide. A gente vai ver que existem classes e hierarquias, tá? Existem tanto regiões, territórios lá na dimensão espiritual, como a gente falou, como existem seres criados. Esses seres foram dotados também como homem de vontade, de livre vontade, de consciência, de tudo isso aí. E ainda mais, de muito poder e autoridade, certo? Mas eles existem, né, as classes espirituais. Tá certo, essas classes tá, não tá? Tá. A classe mais alta é a dos serafins, no sentido de que os serafins estão lá naquele território onde a gente falou agora, que é o salão do trono de Deus, ou a sala do trono de Deus. São os anjos que têm acesso àquele local. Nem todo anjo tem acesso ao trono de Deus, não. São os que possuem 6 asas, 6 asas, possuem 4. 2 eles cobrem o rosto, eles ficam com 2 cobrindo o rosto para nunca ver Deus. Porque se eles abrirem, eles são... A glória, né? A glória de Deus vai destruir eles, né? Então, os serafins são, assim, de posição mais alta, em sentido de que eles são os que estão mais perto de Deus. São os únicos que habitam ali o local do trono de Deus, certo? Querubins, certo? São anjos que protegem, certo? São guerreiros, certo? A gente vai ver que Deus colocou querubins numa ocasião para guardar um determinado lugar, certo? A gente vai ver que um querubim foi revestido de poder para guardar o monte do trono de Deus, certo? Abaixo deles tem os tronos, que são seres poderosíssimos, certo? Os principados, que aí são seres que vão governar determinadas regiões, certo? Da dimensão espiritual. Temos os arcanjos, certo? Que a Bíblia, na verdade, só fala de um, que é o arcanjo Miguel, tá? E que é como se ele fosse um chefe dos anjos, certo? E temos os anjos, né? O anjo Gabriel, que foi o que eu já citei, e alguns outros. Então, essas são as classes e hierarquias. Quer falar alguma coisa? Você falou aí do querubim, que é ungido, né? O querubim ungido. Nós vamos falar dele já já. Eita! Mas por que não fazer um serafim, né? Assim, logo. Já que ele ia ungir ele de poder, por que não fez um mais poderoso? É porque as funções são diferentes. O serafim não é enviado... Então seria na hierarquia de poder e força, e sim de função? Eles têm funções diferentes. Então esquece a pirâmide. Mas, de certa forma, se você for ver de proximidade com Deus, os serafins estão na presença de Deus. Entendi. Nível de proximidade. Legal.
os serafins estão na presença de Deus. Olha a pirâmide de novo. Nem todos os querubins estão na presença de Deus, certo? Os tronos, os principados, os arcanjos e os anjos, de maneira geral, não têm condições nem capacidade de entrar na presença de Deus, tá? A não ser que haja uma permissão específica ou algo desse tipo, mas assim, se entrar é fulminado, a glória de Deus, o poder de Deus é tão grande que até os serafins, que são os únicos seres que são permitidos entrar na presença de Deus, eles ficam com as asas cobrindo o rosto. Tem 6 asas e Exatamente. usam 4 para Tá? Então, assim, vemos cobrir. que a dimensão espiritual existe, que ela é descrita na Bíblia, que não temos capacidade suficiente para entender, por isso que algumas coisas são meio enigmáticas, algumas imagens são meio estranhas, tá? Mas tá passando slide demais aí, vamos voltar. E que até aqui nada físico existia ainda, tá? Nós estamos falando da dimensão espiritual, certo? Certo. E aí, já entendemos, então, os seres que moram Sim. lá, né? Que vivem lá. As funções, os nomes, os tipos. Já aprendemos sobre o continente. Veja bem, Né? dentre todos esses seres espirituais, tá? Existe um